Aqui professor Frank, seu professor de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre política e democracia. Bem, então nós estamos no período eleitoral, período esse em que é comum discutirmos bastante a política, né? E aí você se pergunta, professor, mas filosofia e política? Sim, a filosofia tem um ramo que é a filosofia política, no qual se discute as relações de poderes, né? E essa relação que o homem tem de ser político, de comandar, de governar, né? Os governos e por aí vai. Então a filosofia é a arte do saber. Então nós vamos entender o mundo político. Vamos começar então pela moral. Então dentro da política existe a moral, que é o conjunto de normas, valores, princípios que norteiam o grupo social. Então nós temos os vários valores de moral que são discutidos dentro da política. Dentro desses valores é a boa destinação dos recursos públicos, né? Ou seja, dentro dessa moral, geralmente se discute que o político é aquela pessoa que não tem antecedentes ou uma pessoa de boa conduta. Geralmente você não ouve falar de votar em pessoas de má conduta. Por mais que exista a corrupção na política, existe aqueles que ainda pregam os bons costumes, os valores, a família, né? Então, inclusive, existem políticos que, ao subir no palanque, defendem, inclusive, a família, a boa conduta e por aí vai, né? Então, dentro desse processo, existe a propaganda eleitoral. Então, a propaganda eleitoral, ela se dá através das doações das empresas, né? E essa propaganda eleitoral, através dessas doações, ela tem um lado negativo, que é a perda da autonomia do político, porque essas empresas passam a fazer parte, com essas doações, as empresas passam a fazer parte do governo, elas passam a sugar os recursos públicos, né? E aí nós temos também as soluções que os políticos utilizam são os financiamentos públicos das campanhas eleitorais. Então as propagandas eleitorais se dão através das doações e dos recursos públicos. Então, esse ano foram bilhões investidos no fundo partidário, onde cada candidato recebeu um valor X para realizar sua campanha. Então, mesmo que aquela pessoa não tenha recursos próprios para realizar sua campanha, ou ele não recebeu doações, ela vai receber dinheiro, né, do fundo eleitoral. E existe também o chamado voto facultativo. O voto facultativo é aquele voto no qual a pessoa não é obrigada a ir votar, como pessoas idosas, pessoas com deficiência ou alguma outra natureza que a pessoa não é obrigada a votar, né? Então existem situações que a pessoa não é obrigada a votar, como por exemplo pessoas analfabetas, eles não são obrigados a votar, né? Então dentro desse processo nós temos o voto consciente, o voto democrático, né? A possibilidade de manipulação e compra de votos. Então, o que é complicado na política é essa relação da compra de votos, né? Então, essa compra de votos ela faz com que esse voto não se torne consciente, né? A pessoa é comprada, parte dos seus direitos ele vai perder depois que o político for eleito. Mas o velho jeitinho brasileiro da compra de voto ainda se dá através de cestas básicas, combustíveis e por aí vai, né? Então, existe também o estímulo ao não exercício político de ir às urnas, né? Então, muitas das vezes, as pessoas se encontram desestimuladas pelo simples ato de achar que a política é um espaço de pura corrupção. É o que, por exemplo, surge a palavra aqui, ó, estereotipo, né? De tanto nós vermos corrupção em Brasília, quando a gente vê aquele palácio do Congresso, parece que o nosso estereotipo já imagina que aquilo ali é um lugar de corrupção. Que o Congresso Nacional é um lugar que tem muitos políticos no qual não devemos acreditar, né? Então a democracia no Brasil ela é chamada de democracia representativa, né? Então nessa democracia representativa, né, nenhuma representação é perfeita. Existe sempre que eu esqueci de cortar o T, existe sempre um distanciamento entre o político e o povo. Então, por ela ser uma democracia representativa, significa dizer que o político nos representa, né? Mas, mesmo assim, existem políticos que são bem distantes do nosso povo, como é o caso dos senadores. No Brasil,
O senador é o político que governa por mais tempo, ele governa por 8 anos e é o político mais distante dessa relação do povo. Uma das questões que deixam a política brasileira mais descrente, o povo a cada dia que passa se torna mais descrente em acreditar na política, é a corrupção. Então a corrupção ela faz o estereotipo de que achar que todo político é ladrão. Então existe sempre aquela fala, todo político é ladrão. Ah, eu não vou entrar em política para não me tornar ladrão. Então assim, existe esse estereotipo de acreditar que na política sempre vai existir corrupção, ou de que na política não existe gente que não é corrupta, né? Então isso gera descrença, e essa descrença se dá principalmente porque ocorre o mau uso do dinheiro público, o nepotismo, né? Então se o prefeito ganha, vem a sobrinha, o sobrinho, o tio, o cunhado, a sogra, o sogro. Então esse processo no qual o político coloca os parentes no governo é chamado de nepotismo. E existe também a chamada tráfico de influência. O tráfico de influência é o governo, de certa forma, ele beneficia alguém ou alguém da sua família com os recursos públicos. Ou seja, aquela pessoa passa a ser beneficiada em decorrência do prefeito, do político, estar ali próximo da relação de poder, né? Alguma empresa. Então, dentro da democracia também existe a ética, né? É o modo como o indivíduo se posiciona em relação à moral. Então, por exemplo, nós temos votações como, por exemplo, na última nós tivemos a votação do Fundeb, Fundo que distribui recursos para a educação básica. Nós tivemos vários políticos que defenderam o Fundeb, que defenderam o dinheiro para as escolas públicas. Nós tivemos dentro desse processo também vários políticos que votaram para aumentar os anos de contribuição para se aposentar. Então, dentro desse processo, como que esses políticos se posicionam? Eles se posicionam através da ética ou eles também se vendem nas votações políticas, né? Então, existe o indivíduo e a conduta política. Então, por mais que nós tenhamos um pouco de descrédito na política brasileira, eu ainda acredito que a nossa política é uma das melhores do mundo. É o caso que você reflete, por exemplo, a política dos Estados Unidos. Vocês escutaram um pouquinho dos gritos da Maria Eduarda, mas está aí a nossa aula. Forte abraço a todos. Valeu.